Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Nanderson Castro com mais uma videoaula para o site silexnoapengine.com. Pessoal, desta vez nós vamos falar um pouco sobre services no Silex 2, tá bom? Antemão eu te convido a dar uma visitadinha em nosso site. Todas as nossas videoaulas sempre estão lá postadas também. O nosso site é silexnoapengine.com.br. Te convido também a assinar a nossa Weekly, onde a gente divulga materiais sobre Silex, PHP, Google App Engine, deploys em geral e várias novidades e links desse mundo web aí, tá? Então, vamos ao que nos interessa. Pessoal, a gente sabe que o Silex ele estende o Pimple, tá? Ele estende o Pimple, tá? Então, basicamente, a gente sabe que o Pimple ele é um container de injeção de dependência. Ou seja, você consegue definir diversos serviços e consegue também injetar serviços em qualquer parte do Silex através do Pimple, tá? Isso a gente comentou um pouco na aula sobre services na versão 1.3 do Silex, tá? A gente sabe que para definir um serviço, tá? Basta que a gente utilize essa notação de array associativo. Essa técnica aqui é chamada como Array Key Access, tá? E basicamente a gente define um serviço assim, tá? Então eu vou colocar aqui um serviço chamado PDO e vou utilizar aqui o método share, tá? Então aqui, como a gente já sabe, a gente vai ter, se esse serviço já foi iniciado anteriormente, ele vai entregar sempre a mesma instância, tá? Então eu vou só criar aqui rapidão uma conexão só para a gente testar. Vou colocar aqui meu super usuário e minha super senha. Certo? Então, se nós formos testar aqui, vou pegar aqui o terminal, vou criar uma instância aqui do meu servidor na pasta public, tá? Então, beleza? Então a gente já tem um erro aqui que é a decorrência do seguinte. No Silex 1.3 a gente sabe que esse método aqui ele existe. E o comportamento dele é sempre entregar a mesma instância caso ela já esteja, caso esse objeto, esse serviço já tenha sido instanciado alguma outra vez, tá? Só que, pessoal, no Silex 2, em decorrência dele utilizar o Pimple e o Pimple sofreu algumas atualizações, esse comportamento ele é padrão, tá? Então, se eu chegar aqui na nossa rota principal e fizer um print comparando se esse cara é igual a esse cara, ele vai trazer 1 pra gente, porque o comportamento do share ele já foi incluído por padrão. Se você deseja oferecer instâncias diferentes, você utiliza agora o método factory, tá? Então é simples, a gente vai perceber que vai sumir um aqui. Opa. Ah tá, eu esqueci de dar um return aqui. Certo? Então a gente vai perceber, tá, que ele já vai entregar instâncias diferentes. Vamos só tirar a prova aqui. Vou remover esse cara. Eu tinha esquecido de dar o return aqui. Certo? E o 1 volta aqui, porque o comportamento que o share implementava, o Pimple, ele já coloca por padrão. E como a gente sabe, o Silex extende o Pimple, certo? Então, anteriormente, o Pimple, a classe principal do Pimple era chamada de Pimple, hoje ela é chamada, tá, de container. Então, basicamente, se você tiver algum erro por estar utilizando o método share, saiba que, por default,
o comportamento desse método ele já está padrão. Porventura também, nos services, se em algum momento você precisasse passar, por exemplo, eu tenho aqui esse PDO, eu preciso passar alguma variável para ele. Então eu vou colocar aqui uma string OK, tá? E vou incluir aqui na minha função anônima, tá? Essa variável aqui, OK. E vou printar o valor desse OK aqui, certo? A gente vai perceber que ele vai dar um erro, porque ele não vai conseguir fazer o bind desses parâmetros. Então, ainda sobre serviços, se você precisar passar parâmetros para os seus serviços, você pode usar o método protect, tá? Muito tranquilo também. E a partir de então você consegue, tá? Como é que eu posso dizer? Utilizar essas variáveis internamente. Então aqui ele está dizendo que eu não posso dar um print no PDO, mas isso está correto, porque eu removi a condição daqui para partir para imprimir esse serviço, tá? Então o erro é só esse, mas para você passar variáveis para ser manipuladas no seu serviço, basta utilizar o método protect. Então, pessoal, basicamente era isso que eu queria falar sobre serviços no Silex 2. Espero que essa aula tenha sido bacana e útil para você. Se você gostou, deixa o seu joinha, tá? Se não gostou, deixa um dislike. Isso é muito importante para que eu possa sempre melhorar mais e mais os nossos conteúdos. E não deixe de deixar o seu comentário aqui embaixo no vídeo, tá? Então agradeço a sua presença aqui, abraços e até mais.